Imagine que nós temos um experimento em que nós estamos interessados em mais de uma variável ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu posso estar interessado em medir a umidade e temperatura numa certa região, ou medir o nível de oxigênio no sangue, pressão arterial e número de batimentos cardíacos por minuto de um certo paciente, ou ainda medir o salário, a escolaridade, o número de filhos e a idade de um indivíduo. Todos esses casos são experimentos em que eu tenho mais de uma variável associada. Então, umidade e temperatura seria importante para predizer se vai ter chuva, por exemplo, na próxima semana. Nível de oxigênio no sangue, pressão arterial e número de batimentos, verificar como um certo paciente está reagindo a um certo tratamento. Ou ainda, coletar diversos atributos de um indivíduo para verificar se aquele indivíduo pode receber o empréstimo de um banco ou não. Ou seja, na maioria dos problemas reais, nós temos diversas variáveis que devem ser analisadas ao mesmo tempo. E essas variáveis se relacionam. Então, nessa aula, a gente vai aprender como analisar essas variáveis e como descrever tanto a probabilidade, como a esperança, como probabilidades condicionais associadas a esses experimentos. E isso vai nos ajudar como entender melhor o experimento e quais são as possíveis saídas. Então, definindo aqui de uma maneira mais rigorosa, então epsilon é um experimento aleatório associado a um espaço amostral ômega. Lembre-se, o ômega é o conjunto de todas as saídas possíveis de um experimento. Então, se for o lançamento de um dado, é um valor de 1 a 6. Sejam x1 é igual a x1 de ômega, x2 é x2 de ômega, funções que associam um número real a cada resultado do espaço amostral. Então, esse conjunto é o nosso vetor aleatório. Então, a gente vai ter o nosso espaço amostral. Cada elemento ômega desse espaço amostral, nós vamos associar um vetor, e esse vetor é o nosso vetor aleatório. Então, por exemplo, um elemento pode ser um indivíduo, e esse vetor aleatório podem ser as características desse indivíduo. No nosso caso, nessa aula, vamos considerar o caso bidimensional, que é o caso mais simples. Então, como é que a gente analisaria isso? Então, seja epsilon um experimento associado ao espaço amostral ômega, sejam x é igual a x de ômega e y é igual a y de ômega, duas funções, cada uma associando o número real a um resultado ômega do espaço amostral. Então, esse par é uma variável aleatória bidimensional, chamada vetor aleatório. Então, só para a gente lembrar, então, no caso unidimensional, nós tínhamos o nosso espaço amostral, e aí tem os elementos desse espaço amostral, e aí o que essa função fazia, que é a nossa variável aleatória? A variável aleatória é uma função que pegava esse ômega e associava aqui na reta real um valor real. Então, no caso bidimensional que a gente está considerando agora, nós temos aqui o nosso espaço amostral, e cada elemento desse espaço amostral ele vai ser associado não à reta real, mas ao plano real. Então, nós vamos ter o plano aqui, x e y, e cada elemento desse vai ser associado a um valor, e esse valor seria o x de ômega, y de ômega. Ou seja, o caso bidimensional é uma generalização desse caso unidimensional, porque agora, em vez de a gente ter apenas uma variável aleatória associada a cada saída do experimento, nós vamos ter duas variáveis associadas. Definindo agora o que são essas variáveis, a gente pode ter dois casos, o caso discreto e o caso contínuo. O que é o caso discreto? Então, no caso discreto, eu vou ter dois valores da variável aleatória, e esses valores são contáveis, ou seja, são valores finitos ou infinitos enumeráveis. O que seria isso, por exemplo? Poderia ser, por exemplo, número de filhos de uma pessoa e o número de anos que ela trabalha numa certa empresa, ou os dois valores da saída de um dado, ou dois valores da saída de uma moeda. Então, são valores que eu posso contar. Essa variável aleatória xy pode ser contínua, bidimensional, se puder tomar todos os valores em algum conjunto não enumerável do R2. Então, nesse caso, o que seria? Seria, por exemplo, temperatura e pressão, nível de glicose e nível de ureia no sangue de um paciente, ou seja, são valores reais. Então, definidas as variáveis aleatórias, nós podemos definir uma medida de probabilidade para cada ocorrência possível dessa variável aleatória. Então, a gente vai definir o quê? A gente vai definir a nossa distribuição de probabilidade conjunta, que satisfaz o seguinte: ela tem que ser sempre maior ou igual que zero. Na verdade, ela é um valor entre 0 e 1.
Então é exatamente como a gente viu no caso unidimensional, onde a gente não tinha esse y aqui, era só p de x igual a xi. No nosso caso agora, como a gente tem duas variáveis, então são dois valores possíveis. Além disso, a somatória sobre a probabilidade de todos os valores possíveis, ou seja, eu vou variar o i, que seria o índice aqui, de 1 até infinito, e o yj de 1 até infinito, ou seja, todos os índices possíveis, a probabilidade de ocorrência tem que ser normalizada, então tem que ser igual a 1. No caso contínuo é a mesma coisa, então agora eu vou ter o quê? Eu vou ter, em vez de eu ter uma função de densidade de probabilidade, eu vou ter uma função de densidade de probabilidade conjunta, porque eu estou considerando duas variáveis ao mesmo tempo. Então agora, em vez de eu ter um f de x, eu vou ter um f de xy. Essa função é sempre maior ou igual que zero, para todo R2, e além disso, essa integral dupla aqui, sobre todo o R2, ou seja, de menos infinito até infinito em x, menos infinito até infinito em y, essa integral tem que ser igual a 1. Então a gente viu no caso unidimensional que a gente tinha a nossa função densidade e probabilidade, e se eu integrasse de menos infinito até infinito, eu tinha que essa integral de menos infinito até infinito da f de x dx tinha que ser igual a 1. Então o que acontecia? A área dessa curva, embaixo dessa curva, tinha que ser normalizada. Nesse caso aqui, como eu tenho x e y, eu não estou considerando a área, mas eu estou considerando o volume. Então, o volume embaixo dessa curva, então a gente vai ter, por exemplo, em 3 dimensões, então a gente vai ter x, y, e aqui vai estar o meu f de xy, que seria o nosso z. Se eu tiver uma curva aqui, o volume embaixo dessa curva tem que ser igual a 1. Então vamos considerar um exemplo. Então suponha que duas bolas são escolhidas sem reposição, de uma urna com 5 bolas brancas e 8 bolas vermelhas. Seja xi igual a 1 se a iésima bola selecionada é branca e é zero caso contrário. Então determine a distribuição de probabilidade de x1, x2. Então vamos desenhar aqui a nossa configuração do experimento. Então eu tenho uma urna onde eu tenho 5 bolas brancas e eu tenho 8 bolas vermelhas. Então, os valores possíveis dessa variável, x1, x2, são o seguinte. Então, nós podemos tirar uma bola branca na primeira retirada e uma bola branca na segunda, uma bola branca na primeira e uma vermelha na segunda, uma vermelha na primeira e uma branca na segunda, ou duas bolas vermelhas. A cada uma dessas saídas possíveis, nós vamos ter uma probabilidade associada e a gente escreve essa distribuição de probabilidade conjunta da seguinte forma. Então, a gente vai desenhar aqui uma tabela. Num eixo, a gente vai colocar o valor x1, no outro o valor x2. Então, o x1 pode ser 0 ou pode ser 1. O x2 também só pode ser 0 e 1. Cada entrada nessa tabela vai ser um valor da probabilidade conjunta. Então, por exemplo, x1 igual a 0, x2 igual a 0, nós podemos calcular aqui, então seria p de x1 igual a 0 e x2 igual a 0. Então vejam que acontece as duas coisas ao mesmo tempo. Então x1 igual a 0, qual seria? Seria a chance de tirar uma bola vermelha. Então seria 8 sobre 13. x2 igual a 0 é tirar outra bola vermelha no segundo retirada. Então, como eu tirei uma, sobraram 7 sobre 12. Fazendo essa conta, simplesmente 56 dividido por 156. Então aqui seria o valor 56 dividido por 156. Podemos calcular para os demais, que é simplesmente primeira bola ser vermelha, ou seja, 8 sobre 13, e a segunda bola ser branca. Então eu tenho 5 sobre 12. Esse valor vai dar 40 dividido por 156. Então aqui seria 40 dividido por 156. Então é simplesmente 5 sobre 13, que é igual a 40 dividido por 156. Dividido por 156, e a probabilidade de x1 é igual a 1, x2 igual a 1, é simplesmente eu tirar uma bola branca na primeira retirada e tirar uma bola branca na segunda retirada. Então é simplesmente 20 dividido por 156. Então notem o seguinte, esses valores representam a minha distribuição de probabilidade conjunta. Se eu somar todos esses valores aqui, então se eu somar cada uma dessas probabilidades, então seria quanto? 56 mais 40 daria 96, 96 mais 30, mais 40, 136, mais 20, 156 dividido por 156. Então, se a gente somar todos os elementos dessa tabela, tem que ser igual a 1, porque a gente viu que a somatória em I e a somatória em J do P de x e xj tem que ser igual a 1. Então, como cada valor desse é um P de x e xj, então se eu somar todos os valores possíveis,
tem que ser igual a 1. Vamos considerar então agora um exemplo contínuo. Então suponha que a variável aleatória bidimensional, xy, ela tem a seguinte função de distribuição de probabilidade conjunta. Então a primeira pergunta aqui pergunta o seguinte: verifique se f de xy é uma FDP conjunta. Para eu verificar se essa função é uma função densidade de probabilidade conjunta, ela tem que satisfazer dois critérios. Então o primeiro critério é que o f de xy tem que ser maior ou igual que zero para todo xy pertencente aos reais. Então nesse caso, se nós olharmos aqui, o que acontece? X é definido em 0 e 1, ou seja, positivo, y é positivo, a função é positiva, então esse primeiro critério é satisfeito. O segundo critério é que a integral de menos infinito até infinito de x e de y, da minha f de xy, dx, dy tem que ser igual a 1. Então, vamos verificar se isso aqui é verdade. Então, para isso, vamos resolver essa conta. Então, y varia de 0 a 2, x varia de 0 até 1, e aí vou integrar, então, x² mais xy sobre 3. Primeiro a gente resolve com relação a x e depois a gente resolve com relação a y. Então, integrando em relação a x, então vai ser uma integral de 0 a 2 em y. Isso aqui vai dar x² sobre 3 mais x² y sobre 6 de x igual a 0 até 1 dy. Então, resolvendo essa primeira parte da integral, a gente vai ter isso aqui, vai ser simplesmente 1/3, que é 1 ao cubo, menos y sobre 6. Então, resolvendo agora com relação a y, a gente vai ter que isso aqui vai ser y sobre 3 mais y² sobre 12, de 0 até 2. Quando for 2, aqui vai ser simplesmente 2/3, mais, e nesse caso aqui vai ser 1 sobre 12, vezes 2 elevado ao quadrado, vai dar 4. Então, esse caso vai ser simplesmente, a gente corta aqui, então vai ser 2/3 mais 1/3, então isso aqui é igual a 1. Então, esse segundo caso também é satisfeito. Então, essa função é uma função de densidade de probabilidade conjunta. No item B, vamos calcular essa probabilidade de que x seja menor ou igual que meio e y seja maior ou igual que 1. É simplesmente uma integral. Em x vai ser, então, se ele é menor ou igual que meio, então é menos infinito até meio, da integral em y vai ser quanto? É maior ou igual que 1, então é de 1 até infinito. Da minha função densidade de probabilidade com relação a y e depois com relação a x. Então vamos lá, então vai ser uma integral. X ele varia de 0 até 1, então ele vai ser de quanto? Então ele vai ser de 0 até meio, a primeira integral. Y varia de 0 até 2, então ela vai ser de 1 até 2. De x² mais x vezes y sobre 3. Primeira integral com relação a y e a segunda com relação a x. Então, resolvendo a integral de dentro, que é com relação a y, a gente vai ser simplesmente x² y mais x y² sobre 6. E essa integral ela vai de y igual a 1 até 2 dx. Então, resolvendo agora essa integral, então vai ser uma integral de 0 até meio. Então, quando for y, nesse caso aqui vai ser 2 menos 1, né? Então vai ser x² vezes 1, mais x sobre 6, e aqui vai dar quanto? Então vai ser 2² vai dar 4, 4 menos 1, 3 dx. Resolvendo essa integral de dentro, então agora vai ser quanto? Vai ser x³ sobre 3 mais 3 x² sobre 12. De quanto? De x igual a 0 até meio. Então, quando for meio aqui, meio elevado ao cubo vai dar 1/8. 1/8 dividido por 3 dá 1 sobre 24. Mais meio elevado ao quadrado aqui vai dar 1/4. 3 vezes 1/4 sobre 12. Então, 4 vezes 2 dá 48. Então, dá simplesmente 3 sobre 48. Fazendo essa conta, o MMC vai dar 48.
48 dividido por 24 vai dar 2, mais 3. Então essa conta aqui vai dar 5 sobre 48. Isso aqui é aproximadamente 10%. Então qual é a chance de x ser menor ou igual que meio e y ser maior ou igual que 1? É aproximadamente 10%. Podemos definir ainda o conceito de probabilidade marginal, e nesse caso a gente vai ter o quê? A gente vai ter o caso discreto e o caso contínuo. Essa distribuição, o que ela vai me dar? A gente aprendeu no caso unidimensional como calcular p de x igual a xi, p de x menor que xi, então a gente tinha uma variável só. No caso bidimensional, a gente também pode recorrer a uma única variável. Como é que eu faço isso? Eu vou considerar o p de x igual a xi fixo, mas o y eu vou variar em todas as possibilidades possíveis. Ou seja, esse termo aqui eu posso escrever ele como sendo simplesmente a probabilidade de x é igual a um certo xi e o y é qualquer valor. Ou seja, o y é um valor entre menos infinito, que é menor que y, que é menor que infinito. Ou seja, eu estou variando todos os valores possíveis de y e x é fixo. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou somando em j, onde j é o índice aqui do y, então eu estou somando todos os índices possíveis. Isso vai me dar a probabilidade de ocorrência de um certo valor de x. No caso de y é a mesma coisa, só que agora eu vou variar o índice i, onde i é associado à variável x, ou seja, a probabilidade marginal de x eu somo em y, e a probabilidade marginal de y eu somo em x. No caso contínuo é muito parecido, então agora eu tenho aqui a minha FDP marginal de x, eu vou integrar com relação a y, e a minha FDP marginal de y eu vou integrar com relação a x. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou novamente calculando em uma única dimensão. Então eu consigo calcular, por exemplo, qual é a probabilidade de x estar num certo intervalo ou a probabilidade de y estar num certo intervalo. Então vamos fazer um exemplo para a gente ver como a gente encontra essas densidades de probabilidade marginal. Então vejam, é aquele exemplo que a gente fez anteriormente, em que a gente tem a urna, e nessa urna a gente tem 5 bolas brancas e 8 vermelhas. Então essa aqui a gente viu que essa é a função de distribuição de probabilidade conjunta, ou seja, a densidade de probabilidade conjunta. E para eu calcular a marginal, é bastante simples. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou simplesmente definir aqui uma nova linha e uma nova coluna para a minha distribuição. E aí o que acontece? Esse valor aqui seria os valores x1. Esses valores que eu estou variando aqui é o x2. E notem, se eu somar com relação a x1, se eu somar nessa direção, então o que eu estou fazendo? Eu estou somando com relação a x1. Se eu estou somando com relação a x1, eu vou obter o x2. Então notem, x2 igual a x, quem que ele era? É um somatório em i de p de x2 é igual a x e x1 é igual a xi. Ou seja, eu variava o i de 1 até infinito. Então, nesse caso aqui, como eu estou somando em x1, esse valor aqui vai ser a minha probabilidade de x2 é igual a um certo valor x. Então, é a distribuição marginal de x2. E como é que calcula essa distribuição? Basta somar. Então, por exemplo, 56 mais 40 vai dar 96 dividido por 156. E a chance de ser igual a 1 é 40 mais 20, 60 dividido por 156. Então, no fundo, esse aqui seria o p de x2 igual a 0, e esse aqui, o p de x2 igual a 1. Se eu somar em x2, eu vou obter a distribuição de probabilidade marginal de x1. Então, seria quanto? 56 mais 40 vai dar 96 dividido por 156. E aqui, 40 mais 20, 60 dividido por 156. Notem o seguinte, ó, se eu somar esses dois valores, então se eu somar esses dois valores vai dar quanto? 96 mais 60 vai dar 156 dividido por 156, então vai dar 1. Se eu somar esses dois valores, a mesma coisa, então vai dar 1. Então, no fundo, se eu somar tanto em x1 como os valores de x2, esse valor tem que ser 1, porque p de x1 igual a x e p de x2 igual a x representam distribuições de probabilidade. Logo, a soma das probabilidades possíveis tem que ser igual a 1. Vamos fazer então um exemplo no caso contínuo. Então, dada essa FDP conjunta, a gente quer calcular as marginais no item A. Então, qual que seria a marginal de x? Ela é uma integral de menos infinito até infinito,
da minha função densidade de probabilidade conjunta com relação a y. Então vejam, se é a de x, a integral é com relação a y. Y varia de quanto? Varia de 0 até 2. X ao quadrado sobre 4 mais y quadrado sobre 4 mais xy sobre 6. E essa integral é com relação a y. Então, quanto é que vai dar essa integral? Vai dar simplesmente x ao quadrado, y sobre 4. Notem que x é como se fosse uma constante, porque eu só integro com relação a y, mais y ao cubo sobre 12, mais xy ao quadrado sobre 12, de y igual a 0 até 2. Então, quanto é que daria isso? Quando y aqui for 2, seria 2x quadrado sobre 4, mais y ao cubo seria 2 ao cubo, dividido por 12, mais y ao quadrado, 2 ao quadrado seria 4. Então, 4x sobre 12. Então, essa conta aqui seria simplesmente x ao quadrado sobre 2, mais, aqui eu posso simplificar, dividido por 4, então seria 2 e 3, mais 4 e 12 seria x sobre 3. Então essa aqui é a minha FDP marginal de x. A de y é bastante parecido, então vou fazer uma integral de menos infinito até infinito, da minha f de xy com relação a x. Então seria uma integral de 0 até 1 de quem? X ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 4 mais xy sobre 6. E essa integral é com relação a x. Então, integrando vai dar quanto? Seria simplesmente x ao cubo sobre 12 mais y ao quadrado x sobre 4 mais x ao quadrado y sobre 12. E isso aqui vai de x igual a 0 até 1. Então, seria quanto? Seria simplesmente 1 sobre 12 mais y quadrado sobre 4 mais y sobre 12. Ou seja, fazendo MMC vai dar 12. Então, seria simplesmente 3 y quadrado, que é esse termo aqui, mais 1, mais y mais 1. Mais 1. Então, essa aqui é a minha FDP marginal de y. E no item B, calcular a chance de y ser maior que 1. Então, como é que a gente faz isso? Então, a probabilidade de y ser maior que 1 é uma integral de 1. Y varia de 0 até 2, então até 2. De quem? Da minha h de y dy. Então, notem que x aqui é qualquer valor, não falou qual é o valor de x. Então, essa é uma integral de 1 até 2 de 3 y quadrado mais y mais 1 sobre 12 dy. Então, resolvendo essa integral vai dar quanto? Então, vai dar simplesmente 3 y ao cubo sobre 36 mais y ao quadrado sobre 24 mais y sobre 12. De y igual a 1 até 2. Então, vai ser simplesmente 3 sobre 36 eu posso cortar. Aqui vai dar 12, então seria 1 sobre 12 vezes 8 menos 1, porque 2 elevado ao cubo é 8, mais 1 sobre 24 vezes 4 menos 1, mais, aqui seria simplesmente 2 menos 1, então já vamos fazer direto, 1 sobre 12. Então, resolvendo, o MMC daria 24. Então, 24 dividido por 12 vai dar 2, vezes 7, 14, mais aqui seria 3, e aqui seria 2. Então, essa conta aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 17, 19 sobre 24. Então, qual é a chance de y ser maior que 1? 19 sobre 24. Podemos ainda calcular a distribuição de probabilidade acumulada. Nesse caso, o que seria? Seria o meu f maiúsculo aqui de xy, ele é a chance de x ser menor que esse valor x minúsculo, e y ser menor que esse valor y, e é similar ao que a gente viu no caso unidimensional. O que a gente viu no caso unidimensional? A gente viu que a nossa função de distribuição acumulada nada mais era que a probabilidade de x ser menor ou igual que um certo valor. Então, eu acumulava as probabilidades. Então, o que vai acontecer aqui? No caso discreto,
eu vou simplesmente somar as probabilidades de forma que esse meu xi seja menor que esse valor x, que eu estou calculando aqui, e o meu yj também tem que ser menor que esse valor y, que é o que eu quero calcular. Então, assim que eu calculo a distribuição acumulada no caso discreto, e no caso contínuo é a mesma coisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou integrar de menos infinito até x, menos infinito até y, de um s, que representa a variável x, e t, que representa a variável y. Então, o que eu estou fazendo? De novo, eu estou simplesmente variando aqui em x até esse valor x que eu estou colocando aqui, vario y até esse valor y, que é o valor alvo, e aí eu consigo calcular essa função, então vai ser uma função de xy, e a partir dessa função, por que ela é importante? Porque a partir dela nós podemos calcular a FDP conjunta. Então lembre-se, no caso unidimensional, a gente viu que o nosso f de x nada mais era do que a derivada da distribuição acumulada, pelo teorema fundamental do cálculo. Então aqui é a mesma coisa, só que em vez de eu derivar em relação a x, eu vou derivar em relação a x e y, ou seja, eu tenho uma derivação parcial, porque a f de xy é uma função de duas variáveis. Então vamos fazer um exemplo para ficar mais claro. Então a gente tem aqui a minha FDP conjunta, e eu quero calcular a nossa função de distribuição. Como é que a gente faz isso? A gente vai ter aqui então a nossa região, que ela define onde a função é maior do que zero. Então fora dessa região ela é zero, ok? Então ela é definida só nessa região. Então a gente vai calcular para todas as regiões possíveis e todos os valores possíveis. Então, primeira coisa, se o x for menor que zero e o y for menor que zero, se os dois forem menor que zero, então a gente vai ter que a nossa função de distribuição acumulada vai ser igual a zero, porque essa função aqui ela é zero fora dessa região. No segundo caso é se x for maior que zero e o y também for maior que zero. Se os dois forem maior que zero, então eu vou ter que a minha função de distribuição acumulada nada mais é que uma integral de menos infinito até x, ou uma integral de menos infinito até y, da minha f de st. Então vai ser s, que é o meu x, vai se transformar por s, mais 3 meios de t quadrado. Eu vou integrar com relação a y, ou seja, com relação a t, e depois eu vou integrar com relação a x, que vai ser o meu s. Então vai ser quanto? Vai ser uma integral de 0 até x, porque fora ela é zero, fora, se é menor que zero, ela é zero. E aí, se eu integrar com relação a t, vai dar quanto? Vai dar st mais 3t ao cubo sobre 6, de quanto? De t igual a zero até y, e aí eu continuo integrando com relação a s. Então, isso é uma integral de 0 até x, de quem? Bom, quando t for igual a y, vai ser simplesmente sy mais 3y ao cubo sobre 6. E aí eu continuo integrando com relação a s. Então vai dar quanto? Então vai ser simplesmente s ao quadrado y sobre 2 mais 3y ao cubo sobre 6 vezes s. De quanto? De s igual a zero até x. Então, calculando isso daqui, vai dar quanto? Vai dar simplesmente x ao quadrado y sobre 2 mais 3y ao cubo x sobre 6. Ou seja, simplificando um pouco, vai ser simplesmente x ao quadrado y sobre 2 mais esse 3 eu corto com esse 6. Então vai ser simplesmente x y ao cubo sobre 2. Então essa aqui é a minha função de distribuição conjunta. Mas notem, agora a gente pode ter ainda o caso em que o x é maior que zero e o y ele pode ser maior que 1. Então vejam, eu posso simplesmente variar esse y, que ele seja maior que 1, e assim como eu posso variar o x também, que ele seja maior que 1. Então veja, no terceiro caso seria o quê? Se x for maior que zero e o y for maior que 1. Mas notem, se o y for maior que 1, então o que acontece com a função? Ela simplesmente vai ter que ser contínua. Então, para y maior que 1 é a mesma coisa que y for igual a 1, porque é o valor máximo que y pode ter. Então, nesse caso, é simplesmente f de x e y igual a 1. E aí, basta eu aplicar aqui y igual a 1, então isso aqui vai ser simplesmente x ao quadrado
sobre 2 mais x sobre 2. Da mesma forma, a gente pode ter x maior ou igual que 1 e y maior que 0, que seria esse caso aqui, né? Então o y está aqui dentro, só que o x passou da região, né? Então, quer dizer, o x não pode passar, então só vem até aqui. Então seria algo nessa região aqui. Então, se a gente fizer de outra cor, então seria algo assim, né? A gente vai ter o x, o y vai ser algo entre 0 e 1, então o y está aqui, por exemplo, só que o x ele vai ser maior que 1. Então, mas não pode ser maior que 1. Então é a mesma coisa que o y for igual a, o x for igual a 1, certo? Então seria essa região aqui. Então, de novo, isso aqui vai ser simplesmente f de x igual a 1 e y entre 0 e 1, y maior que 0. Então isso aqui é simplesmente y sobre 2 mais y ao cubo sobre 2. E finalmente, na última região, seria se o x for maior ou igual que 1 e o y for maior ou igual que 1. Então seria o quê? Seria pegar essa região aqui. Mas essa região está englobando essa região interna. Então, o nosso f de xy é simplesmente igual a 1. Então, se eu quiser escrever agora todo o resultado, né? Então eu vou ter que a minha função de distribuição acumulada de xy, ela vai ser quanto? Bom, ela vai ser 0 se o x for menor que 0 e o y for menor que 0. Ela vai ser simplesmente x ao quadrado y sobre 2 mais xy sobre 2, se o x for maior que 0 e o y for maior que 0, ela vai ser x ao quadrado sobre 2 mais x sobre 2, se o x for maior que 0 e o y for maior que 1, ou ela vai ser y sobre 2 mais y ao cubo sobre 2, se o x for maior ou igual que 1 e o y for maior que 0, e ela vai ser 1 se o x for maior ou igual que 1 e o y for maior ou igual que 1. Então essa aqui é a nossa função de distribuição acumulada para essa função de densidade e probabilidade conjunta.